Por toda a Bíblia, nós encontramos a expressão a mão do Senhor. Hoje, nós vamos compreender o significado desta expressão. Vamos, primeiramente, ler uma passagem no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 14. Diz assim: Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Observamos neste versículo a ação do Espírito de Deus. O Espírito o levantou e não só isto, o Espírito o levou. Portanto, temos a ação completa do Espírito neste versículo. O Espírito levanta o profeta e o Espírito o carrega. Ele diz que a mão do Senhor se fez muito forte sobre ele. Portanto, a expressão a mão do Senhor se refere à ação do Espírito de Deus sobre nós. O Espírito de Deus pode agir somente em nosso espírito. O Espírito de Deus pode agir em nossa alma, mas também o Espírito pode agir sobre o nosso corpo, levantando-o e carregando-o. Isto aconteceu também com Filipe na igreja que se iniciava no livro de Atos. Vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos a palavra que está escrita no capítulo 8, no versículo 39, quando se refere à passagem do eunuco, daquele etíope, o qual foi batizado por Filipe. Diz o versículo 39 assim: Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Aqui o Espírito age sobre Filipe, e diz o versículo 40 assim: Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Observe a ação do Espírito sobre Filipe. Então, podemos dizer que a igreja é uma continuação da ação do Espírito, da forma que nós que recebemos Cristo e temos o Espírito de Cristo, temos este mesmo Espírito que atuou em Ezequiel e atuou sobre Filipe. A expressão a mão do Senhor também pode ser encontrada no capítulo 59 de Isaías. Veja o que diz o versículo 1 do capítulo 59 de Isaías. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Observe que a mão do Senhor não está encolhida. Esta é uma maneira figurada de dizer que a mão do Senhor, isto é, o Espírito do Senhor, está pronto para agir. O Espírito do Senhor está pronto para nos guiar. O Espírito do Senhor está pronto até mesmo a carregar o nosso corpo, se for necessário. Diz ainda no versículo 2 que o que impede a ação do Espírito é a mente errada, os nossos iniquidades e pecados. Ele diz assim no versículo 2 do capítulo 59 de Isaías: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Portanto, a única coisa que pode nos separar da mão do Senhor, do próprio Espírito de Deus, são os nossos pecados. Por isso Jesus foi dado para tirar os nossos pensamentos errados. E assim termos um novo coração, um novo pensamento e podermos termos comunhão com o mesmo Espírito que foi proclamado em Isaías e o mesmo Espírito que agiu sobre Ezequiel e o mesmo Espírito que agiu sobre Filipe.
Portanto, a mão do Senhor se refere à ação do Espírito sobre nós. Recordando, Deus nos criou com espírito, alma e corpo. Foi por isso que no versículo 14 do capítulo 3 de Ezequiel, ele refere-se também ao seu próprio espírito. Ele diz assim: eu fui amargurado na excitação do meu espírito. Aqui ele se refere ao espírito dele. Portanto, Ezequiel tinha muita consciência do seu próprio espírito e sabia que o Espírito de Deus estava nele. Em Romanos, nós encontramos a seguinte expressão: o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Assim, nós agora, na nova geração, por meio da nossa fé em Jesus Cristo, experimentamos este Espírito poderoso. Lembre-se, a única coisa que pode nos separar do poder de Deus é o pecado. Mas o pecado foi tirado por meio de Jesus Cristo. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado, para que o Espírito possa agir sobre nós. A mão do Senhor deve estar sobre você, primeiramente sobre seu espírito, em sua alma e até mesmo sobre o seu corpo. Bendito seja o Espírito do Senhor, que a mão do Senhor esteja agindo sobre todos os que creem, para que não confiemos em homens, mas confiemos somente no Espírito do Senhor. E assim, como Ezequiel, como Filipe e como Isaías, nós possamos experimentar neste poder, esta mão gloriosa que nos conduz nos caminhos da vida, da alegria e da justiça, no seu reino, na experiência do poder da vida eterna. Amém.